Manifesto as religiões nominalmente cristãs. Esclarecimento acerca da atual situação religiosa do mundo. Prevendo pelas Escrituras o caos que se abaterá na humanidade. E em auxílio especial a nossos irmãos, que aqui ficarão no sistema religioso. Ao considerar que nossos irmãos de Sardes, Reforma, não concluíram sua obra, mas eram mestres em organização, venho ao menos através desta humilde síntese esclarecer ao meio religioso atual o engano em que se encontra a humanidade. Aproveito a oportunidade para esclarecer o fenômeno social da saída de tantos membros eclesiásticos de suas igrejas e ou religiões. Ponto 1. A hierarquia no seio da igreja não agrada ao cabeça, o Filho do Eterno, pois todos somos irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. Ponto 2. A igreja da primeira era, profeticamente, Éfeso, foi a igreja dos apóstolos, e enquanto eles estiveram aqui, não permitiram que tal hierarquia se estabelecesse. Ponto 3. Em Atos capítulo 15, importante reunião do início da igreja, os discípulos, apóstolos e anciãos solucionavam uma questão tratando o assunto como iguais. O que prevalecia não era a palavra de um apóstolo sobre a de um ancião, ou vice-versa, mas o que parecia bem aos olhos de toda a igreja. Atos capítulo 15, verso 22. Ponto 4. Na supracitada reunião e em toda a igreja em Atos, os homens santos chamavam-se apenas pelo seu nome, não invocando títulos de suas funções, pois sabiam que tal costume era contrário aos ensinamentos do Filho do Eterno. Ponto 5. Os próprios anjos, seres ministradores do Eterno, não invocam e não invocavam títulos sobre os homens. Atos capítulo 10, verso 5. E Apocalipse capítulo 19. Verso 10, ponto 6, a obra dos Nicolaitas, que queria adentrar na igreja da primeira era, Éfeso, também era um clero que estava querendo ser formado para se sobrepor aos irmãos comuns. Entendei a etimologia da palavra Nicolaitas, Nico, do grego, conquistar, Laitas, o povo leigo, conquistar, subjugar o povo leigo. Ponto 7. Tal ensino hierárquico, combatido e detestado pelo Filho do Eterno e pelos apóstolos, não adentrou na era apostólica da igreja. Ponto 8. Na segunda era da igreja, no latim isto é, na segunda era da igreja, profeticamente, Esmirna, tal ensino começou a adentrar na igreja quando os irmãos começaram a fazer uma distinção entre o termo ancião, que significa do grego presbítero, e o termo bispo, que do grego significa supervisor. Para Paulo e Lucas, tratava-se da mesma função. Os dois eram a mesma coisa. Atos capítulo 20, versos 17 e 28. Efésios capítulo 4, verso 11. Ponto 9. A igreja abandonou o sistema apostólico de deixar um grupo de anciãos sobre a igreja. Atos 14, 23, 20, 17 e Tito 1, 5. Passando a deixar sobre cada igreja apenas um homem. 10. A hierarquia consolidou-se na terceira era da igreja, a partir de Constantino, o qual tornou mais nítida a distinção clero-leigos. Apocalipse capítulo 2, versos 15 e 16. Ponto 11. A aliança da igreja com o Império Romano, juntamente com o clero formado, proporcionaram um caminho aberto para a exploração do povo, a doutrina de Balaão, que trabalhou contra o povo do Eterno
por causa de um salário. Balaão do hebraico significa devorador, devorador do povo. Ponto 12. Cobram dízimos em espécies de não-judeus e não destinam valor substancial aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. O dízimo instituído por Moisés no ponto 13 não era e nem podia ser praticado em dinheiro. Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 ao 29. 14. Era para usufruto dos próprios dizimistas. Deuteronômio 14, 23, 26 e 27. Também o capítulo 18, verso 4. Porém, sem desamparar os levitas que estavam junto aos dizimistas. Ponto 15. Irineu, um dos mensageiros da igreja. Orígenes, Justino Marte, Tertuliano, Cipriano, Crisóstomo e outros do século 2 ao 5, que compõem a história da igreja, nos falam somente de contribuições voluntárias na comunhão dos santos. Somente no século VI, a igreja romana, no sínodo de Meiko, no ano de 582, é que o dízimo começou a ser ensinado como algo obrigatório e de forma generalizada. 16. Com o clero, Nicolaitas, devido ao poder político do Império Romano, o caminho ficou aberto para todo tipo de heresia. 17. A igreja guardou o nome do Filho do Eterno até a sua terceira era, e é Pérgamo, cerca de 300 a 480 depois do Mashiach, depois do enviado do Pai. E está escrito: retens o meu nome, porque a igreja guardou o nome do Filho do Mashiach até esta era. Ponto 18. Entretanto, com a romanização da igreja, trataram também de instituir o idioma usado por Roma, o latim, como língua oficial de toda a igreja. As cerimônias litúrgicas passaram todas a serem feitas na língua romana. A igreja, ponto 20, a igreja romana incorreu no erro elementar de traduzir o nome do Filho do Eterno para o latim. Traduziram para Iésus. Ponto de número 21. Não por mera coincidência, o animal preferido pelos romanos e até hoje para os italianos, para fazer um sacrifício, era o porco. No latim, sus de Jesus significa porco. E isto é, mais sus, porco. Isto é, um porco. Ponto de número 22. Sabe-se que é prática elementar nas civilizações antigas atribuir o nome a alguém como um significado característico e ou religioso. Ponto 23. O nome do Filho do Eterno deve conter o nome do Pai. Ponto 24. O nome do Pai, e é do hebraico, Yod, Re, Vav, Re, o qual aparece 6.828 vezes nos originais hebraicos, transliterado para YHWH, pronunciado por Yahweh, foi substituído por Roma pela palavra Senhor. Senhor não é nome, mas é um pronome. As civilizações deveriam evoluir em linguística, mas com tal atribuição, houve uma regressão ao retirarem o nome do Criador, o qual se apresentou a Moisés, substituído por uma estrutura linguística, que nem ao menos é um nome. Ponto de número 27. O Eterno expressou ao profeta judeu que esse é o nome pelo qual deveria ser lembrado de geração em geração. Êxodo 3,15. E é Yod, Re, Vav, Re, forma contraída do verbo ser hebreu. 28. É sabido entre os cristãos que Roma é a cidade assentada sobre os 7 montes. Tal é a grande prostituta descrita no livro de Apocalipse, capítulos 17 e 18. Ponto 29. Roma não teria autoridade, portanto, para atribuir nomes ao Criador e ao seu Filho. 30. O nome do Filho atribuído por Roma, portanto, é uma blasfêmia. Ponto de número 31. Entende-se agora, próximo ao fim dos dias. Ezequiel 38:16, Guerra de Gog, entendei. Porque a grande prostituta está assentada em uma besta, cheia de nomes de blasfêmias. 32. Entende-se, portanto, hoje, porque Roma teria lançado por terra a verdade, e é o nome do Filho Eterno, e teria tido sucesso. Daniel, capítulo 8, verso 12. 33. E
porque teria embebedado